Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, a toda a igreja. A gente vai meditar aqui junto em uma das coisas que Deus falou comigo desde o período da minha conversão. E como o Espírito Santo de Deus, ele não falha nunca. Ele começou hoje, o pastor César começou hoje falando sobre isso. E é sobre esse versículo que a gente vai meditar junto hoje. Então a gente vai meditar lá no livro de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 a 20, juntos. O livro de Mateus, na época, ele escreveu para os judeus da época, só a gente dando um pouquinho aqui do contexto histórico. Ele vem mostrar que Jesus ele era o Messias que foi prometido lá nas antigas escrituras pelos profetas. E o último capítulo e a última frase do Evangelho de Mateus, Jesus ele já tinha vindo à Terra, ele já tinha pregado, ele já tinha sido perseguido, ele já tinha sido torturado, ele já tinha sido levado à cruz, ele já tinha sido humilhado, morto e ressuscitado. E é sobre essa passagem que nós denominamos de grande comissão, é que a gente vai meditar junto hoje, que fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Isso traz alegria para o seu coração? Traz, mas também traz muita responsabilidade. Porque quando Eva e Adão, lá no Jardim do Éden, Eva comeu do fruto e ofereceu ao seu marido, e Deus tinha dado a eles toda a autoridade, e essa autoridade lhe foi tirada por causa da queda e do pecado. Jesus veio para nos dar novamente essa autoridade, resgatar essa autoridade a nós, homens, e ele traz algumas coisas para nós aqui nesse versículo, nessa passagem. E a gente vai falar sobre algumas frases pontuais, algumas palavras pontuais que estão escritas aí. Eu queria que você fosse acompanhando comigo. E a primeira palavra que ele vai dizer aí no versículo 19 é a palavrinha id, taefne. Alguns estudiosos falam que essa palavra não é o imperativo id, mas em si em indo, no gerúndio. Então, de primeira, Jesus já trouxe para a gente, antes dele subir aos céus, depois dos aproximadamente 40 dias que ele estava na terra, depois de ressuscitado, ele traz para a gente que a gente deve ir. Ir fazer o quê? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Em prol de qual causa que nós estamos aqui hoje? Meus irmãos, nós estamos aqui hoje porque é um mandamento dele. Ir não é uma escolha, ir é um mandamento. E será que nós, como igreja de Cristo Jesus, nós temos obedecido, nós temos ido? Ou nós estamos indo? E ele ia mais, depois do id, ele pede para que a gente faça discípulos. E aí complicou mais um pouco. Será que nós estamos indo? Será que nós estamos formando discípulos? Na nossa vida missionária, nas nossas andanças por aí, eu e a minha esposa, a Iris, a gente começou a prestar atenção em uma coisa. E a gente começou a orar mais intencionalmente sobre isso, porque a gente vai em alguns países onde povos não alcançados, onde pessoas nunca ouviram falar de Jesus e tem um primeiro encontro com Jesus, mas conforme a gente começou a caminhar com jovens, adolescentes, de pais cristãos e jovens e adolescentes que frequentam igrejas cristãs e que têm dúvida da sua própria fé, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. E aí a gente começou a orar por isso, e eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, fazer alguns cursos dentro disso, e eu tenho percebido que a gente tem muita dificuldade no discipulado. E o discipulado começa dentro da nossa casa. O discipulado acontece na igreja? Sim. O discipulado vai acontecer nas salinhas de escolas dominicais? Sim. O discipulado
mas o discipulado acontece com o pai e com a mãe, ou com o tutor da criança, ou com o tutor do jovem. E a gente tem encontrado com jovens, com adolescentes diariamente que têm dúvida da sua fé. O que nós, como adultos, como pais, como mães, como tutores, estamos ensinando para a nova geração. E essa noite é uma noite que eu vou fazer vários questionamentos. Eu vou fazer várias perguntas. Talvez eu não vou ter resposta, mas cada um vai responder para si mesmo. Obrigado. E aí, ele vem e fala assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele manda ir, ele manda ensinar e ele manda batizar. E o batismo ele faz parte do discipulado. O batismo ele faz parte do novo nascimento, que é bíblico. Então Jesus ele manda ir, ele manda fazer discípulos, ele manda batizar. E lá no 20 ele começa ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Meus irmãos, é no caminho. As coisas não acontecem nem antes, nem depois. As coisas acontecem quando a gente vai caminhando. A gente indo para o trabalho, a gente prega o Evangelho. A gente indo para a faculdade, a universidade, a gente prega o Evangelho. A gente indo para a igreja, a gente prega o Evangelho. Mas sabe o que está acontecendo hoje? A gente tem vergonha da nossa própria fé. A gente tem vergonha, porque são muitos escândalos, é muita coisa acontecendo, o cristão está desacreditado, e o diabo lança várias mentiras na nossa vida, na nossa mente, e a gente vai negligenciando, desobedecendo aquilo que ele mandou. Ele não disse, vai e converta vidas. Ele disse, vai, prega, ensina, batiza. E às vezes a gente fica querendo preparar o cara 2 anos, 3 anos para batizar quando ele estiver preparado. Jesus não manda a gente fazer isso. Isso acontece muito nos países asiáticos que nós visitamos. Pessoas são batizadas depois de 3, 4 anos, porque eles falam que eles não estão preparados. A comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, o discipulado, a ajuda, é caminhar junto mesmo. E nós, como igreja, o que nós estamos fazendo? Nós temos essa liberdade de fé. Nós somos livres. Nós podemos andar com esse livro aqui para onde quer que a gente vá. A gente pode compartilhar o Evangelho abertamente. Um dos campos hoje que mais estão sofridos são o campo hoje, né? A missão urbana, os universitários. Estão acontecendo tanta coisa dentro das universidades. O que nós, universitários, jovens que estão aqui, hoje os adolescentes estão todos aqui, alguns jovens estão aqui, glória a Deus por isso, porque é para nós, porque é um mandamento dele. Mas nós, conversando com alguns jovens, fazendo trabalhos dentro das universidades lá no Rio de Janeiro, e os jovens cristãos, eu tenho vergonha, porque se eu falar que eu sou cristão, eu vou ser excluído do grupo, eu não vou ser aceito. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo? Hoje é um dia para a gente pensar. Hoje é um dia para a gente refletir, pedir perdão para Ele. E falar assim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu estou aqui. Existe um número enorme de povos que ainda não foram alcançados dentro da nossa própria nação. Indígenas, ciganos, quilombolas, classe dos ricos, dos mais ricos, ou talvez dos mais pobres, miseráveis. Existem tribos indígenas que ainda não existe Bíblia traduzida na sua própria língua. A Jocum ela tem um programa chamado Uniscript, que é uma escola que você estuda, um missionário desenvolveu isso, de um dialeto, para que você consiga se comunicar com essas tribos indígenas que ainda não possuem a Bíblia na sua língua. Então, dentro do próprio Brasil, nós temos uma comunidade enorme ainda de povos não alcançados. Nós temos uma comunidade enorme de povos não alcançados dentro do Brasil, que são as pessoas que estão
vindo da Venezuela para nosso país. São os refugiados. Estão vindo de países do mundo, de vários lugares que estão dentro da nossa nação. No Rio Grande do Sul, os muçulmanos vêm crescendo com uma estratosfera assim gigantesca. Os caras estão trabalhando pesado lá no Rio Grande do Sul. Mesquitas estão sendo construídas, grandes mesquitas. E nós, como cristãos, nós continuamos parados. Ele é grande para fazer, mas ele chama a gente, ele convida a gente, ele dá uma ordem para a gente, pede para a gente ir e continuar. Ele fala que nós faríamos coisas maiores, mas nós precisamos sair da inércia. É chato vir para cá dia de domingo e ficar ouvindo isso, mas é a grande verdade. O que nós temos feito. A comunhão ela é super importante, a igreja ela é bíblica, e nós temos que estar aqui mesmo unidos em oração. Mas nós precisamos também sair e proclamar o reino de Deus. Nós precisamos, a igreja, ela também está para evangelizar. O que nós, como igreja Caraíba, nós temos feito aqui no bairro Morada da Colina, em Uberlândia? Vamos sair, meus irmãos. Vamos compartilhar, vamos evangelizar, vamos juntos. O corpo unido de Cristo, indo para o trabalho, indo para a universidade, indo aonde você quer que você vá. Ali é o seu campo missionário, onde Deus te colocou, na sua empresa, com seus funcionários, na escola, com seus alunos, na universidade, com seus alunos. Oportunidade nós temos aqui dentro. Deus levanta pessoas para ir para outros lugares. Deus levanta missionários transculturais para ir para outras nações. Deus vai nos levar para a Índia, em nome de Jesus, no ano que vem. E assim leva. Mas missionários somos todos nós que estamos aqui. Porque o mandamento é para todos. O mandamento não é fulano e fulano. Você que vai para a África, você vai e prega. Não, é para nós que estamos aqui. Não é uma responsabilidade só do pastor César, só do pastor Marquinho, só da liderança da igreja. É uma responsabilidade a partir do momento que você entende quem é Cristo na sua vida. É compartilhar isso. E eu trouxe um vídeo para mostrar a responsabilidade que a gente tem. Um falando um pouquinho sobre povos não alcançados no exterior e um falando um pouquinho da responsabilidade que nós temos como evangelizar aqui dentro do Brasil. Aí pode colocar o vídeo 1, por favor. Obrigado. O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados. Mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram ta etnia, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas.
Jesus disse que o Evangelho do Reino será pregado como testemunha para todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulos de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos podemos mudar isso. Então, esse é um pouquinho do panorama que eu quis trazer para vocês sobre os... E esse era um pouquinho do panorama de povos não alcançados que eu quis trazer para vocês. É um desafio muito grande e eu acho interessante que o vídeo ali falar que todos, colocam que todos juntos, e porque é o corpo de Cristo. No reino de Deus ninguém faz nada sozinho. Nenhum missionário vai para o outro lado do mundo sozinho. Você não prega o evangelho no seu trabalho sozinho. Procure um cristão, se una aonde quer que você esteja, onde você esteja atuando. Procure, une forças, se une em oração e pregue o evangelho. Não há nada, não há lugar nenhum onde o evangelho não chegue que não tenha transformação. Não há nada. O evangelho chegou na minha vida e trouxe muita transformação. E eu creio que chegou na vida de cada um aqui e trouxe transformação. E essa transformação chegou na nossa vida. O Espírito de Jesus, lá em Isaías, que hoje está em nós, Ele é quem nos guia, Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos leva, Ele é quem nos orienta para que a gente pregue com autoridade, a autoridade que foi dada, que foi resgatada na cruz do Calvário. E nós temos essa autoridade em nome de Jesus. E aqui no Brasil, nós temos também uma grande comunidade de povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Comunidade quilombola, como eu falei. Eu não vou passar o vídeo não, porque senão a gente vai ficar com um tempo muito restrito. Mas a gente tem a comunidade quilombola, os indígenas, os ciganos, os mais pobres e os mais ricos. Existe uma agência missionária lá no Rio de Janeiro que Deus compartilhou com eles que eles tinham que fazer um trabalho evangelístico nas áreas nobres da cidade. Então, eles fazem trabalhos evangelísticos em Ipanema, Leblon, Lagoa, Urca, Barra da Tijuca, nos bairros mais nobres da cidade. E em uma das reuniões que nós estávamos com eles estavam compartilhando da dificuldade que se tem de compartilhar o evangelho com os mais ricos, porque eles já têm tudo, eles não precisam de nada. Eles já têm tudo o que eles precisam. Isso é o que eles mais ouvem. Então, nós somos essa flecha, nós somos esse sal dessa terra, nós somos a luz desse mundo, porque nós carregamos em nós o Espírito, tem essa mensagem para a gente compartilhar. Dos mais pobres, dos mais ricos, dos ciganos, dos quilombolas, aqui na UFO, aqui na Tecelagem, lá no Colégio Gabarito, Copacabana, enfim, em todos os lugares de Uberlândia, que o nosso coração possa queimar, que a chama do Evangelho de Cristo Jesus queime primeiro na nossa vida e no nosso coração, para que a gente possa compartilhar as boas novas. E começar dentro da nossa casa. Meus irmãos, é preocupante, é muito preocupante a quantidade de casas que são cristãs e os filhos, jovens e adolescentes, ainda com dúvida. Será que Jesus existe? Será que Deus existe? Eu acho que não. O que nós estamos fazendo? Não basta só falar. Jesus pede para ensinar. Jesus pede para discipular. E nós vamos pagar o preço disso tudo. Nós vamos pagar. Porque é um mandamento, não é uma opção. Quando você conhece a Cristo, a alegria tem que vir no seu coração de compartilhar. Porque a transformação chegou na sua vida. As boas novas chegaram na nossa vida. E a gente quer compartilhar dessas boas novas. E eu trouxe aqui algumas fotos, e eu vou pedindo que são fotos de alguns testemunhos. Eu quis trazer, eu estava orando hoje,
antes de vir para cá. E Deus falou comigo sobre compartilhar alguns testemunhos de alguns lugares. E para que a nossa fé se fortaleça, para que a nossa fé seja alimentada. Porque existe, Ele está trabalhando, porque Ele é grande, Ele é o rei, tudo é dele, tudo é para Ele. E aqui nós estávamos lá na China, em Hong Kong. Essas mulheres são mulheres tailandesas, elas são empregadas domésticas, elas trabalham, elas vêm fugidas da Tailândia pela escravidão sexual e elas vêm para Hong Kong para tentar uma vida melhor, trabalham de empregadas domésticas e todos os domingos elas são obrigadas a saírem da casa dos seus patrões e irem para as ruas. Elas não podem ficar dentro da casa. Por quê? É o dia da família e elas não são consideradas da família. Então elas trabalham de segunda a sábado e dormem, muitas vezes de maneira muito precária na casa dessas famílias. E todos os domingos elas são obrigadas a saírem e irem para as ruas porque elas não podem ficar na casa. E aí, os grandes centros e estações de metrô, de ônibus de Hong Kong, viram tapetes de mulheres tailandesas, muçulmanas, sentadas. Então, aonde você vá, dia de domingo, você encontra muitas mulheres sentadas, porque elas são obrigadas a saírem das casas, que elas chamam de senhores, dos senhores, porque elas não fazem parte dessa família. E nós fomos fazer um trabalho de evangelismo nesse dia, e nós falamos assim, o que nós podemos fazer com essas mulheres? E nós oramos e entendemos que nós tínhamos que pegar alguma coisa nossa, escrevermos cartas em inglês, e a gente foi até essas mulheres como uma forma de se aproximar dessas mulheres. E essas 3 mulheres, elas aceitaram a tirar foto com a gente, elas não tiram foto com ninguém. Nós entregamos presentes, eram coisas bem simples que a gente tinha levado para a viagem, sabonete, condicionador de cabelo, shampoo, porque essas mulheres elas não têm isso, elas não têm acesso a isso. Então, a gente viu lá, as meninas pegaram brinco, acessórios e fizemos pequenos presentes e nós fomos distribuir para essas mulheres. Como nós, homens, a gente não pode chegar até elas, então nós ficávamos afastados das mulheres que estavam na equipe, dando uma cobertura espiritual em oração, mas as mulheres é que poderiam chegar até as outras mulheres. Nós, homens, não, porque elas não falam. E nós tiramos foto com essas 3 mulheres, porque nós podemos compartilhar o evangelho com elas, e essas 3 mulheres fizeram oração de confissão, aceitando Cristo como Salvador da vida delas. E elas aceitaram a tirar essa foto, porque elas falaram assim, a nossa vida a partir de agora vai ser transformada. Isso foi um depoimento delas. Então, meus amigos, não tem o impossível para Deus. Quando Ele quer, se você estiver disposto, vida com Ele, intimidade, caminhar com Deus, sensível ao Espírito e ser guiado, Ele vai levar você até onde Ele quer. Então não se preocupe, é só falar, Senhor, eis-me aqui, e relaciona-se com Ele. Porque Ele vai conduzir você aonde quer que você esteja. Às vezes a gente pensa que missões é só a gente ir para a China, é só a gente ir para os confins da terra. Não. Tem Judéia também, tem Samaria, tem Uberlândia, tem São Paulo, tem Brasil, tem aonde você vai na viagem da sua empresa. Então, o campo, a seara é muito grande. O que falta são trabalhadores que querem pagar o preço de pregar, de falar sem vergonha, mas com autoridade. A autoridade que foi dada para a gente novamente na cruz do Calvário, em pregar o Evangelho. Pode passar. Aqui foi em Hong Kong. Eles falam mandarim lá. Uma parte fala mandarim, a outra parte, poucas pessoas, os mais adultos falam inglês, os mais jovens falam. E a igreja de Hong Kong ela é composta por muitos jovens por causa da tradição budista. O acesso ao evangelho às pessoas mais velhas é muito difícil, por causa da tradição familiar. Então, nós levávamos essa caixinha preta de som. É proibido, não podia fazer isso. E nós orávamos e Deus nos dava o lugar. Falava, compartilhava com a gente o lugar. E nós íamos. E aí era um horário de pico, basicamente entre 6 e 6 e meia da noite. E nós fazíamos uma peça que se chamava A Identificação. Nós não falávamos absolutamente nada. Tocava aquela música, aleluia, e um ensinava Jesus, um ensinava o cego, o outro ensinava a mulher que tinha fome, e nós ensinávamos. E
como eles gostam muito de teatro, de arte, eles iam parando na nossa frente, na nossa lateral, e iam formando rodas. E depois que a gente acabava de fazer esse teatro de mim, que ali eu era Jesus ali de vermelho, eles vinham para perguntar o que a gente estava fazendo. E aí era a hora que a gente podia e tinha acesso para compartilhar o evangelho com eles. Porque não é igual aqui no Brasil, que você senta no ônibus e fala, ei, beleza, cara, olha só, é isso, isso, isso. Não, as pessoas lá não são abertas ao ponto de você poder fazer como você faz aqui no Brasil. E nesse dia, 2 jovens voltaram para Jesus, 2 homens se converteram, e ali tinha uma equipe da igreja local para dar todo o acesso, todo o suporte a essas pessoas depois dessa ação que nós fizemos lá. Pode passar. A cada dia em Hong Kong, pelo menos 3 jovens se suicidam. Por quê? Os jovens lá eles são muito cobrados em questão de estudo. Então eles vão para a escola muito cedo, passam o dia inteiro na escola, saem da escola 8 horas da noite, isso de segunda a sábado. O único dia que eles têm de folga é domingo. Então, eles têm que dar resultado, eles têm que se formar, eles têm que ser. O que acontece? O pastor chegou para a gente e falou assim, nós estamos tendo um problema com suicídio de jovens aqui na igreja muito grande, em Hong Kong. E nós fomos para uma das pontes, onde os jovens costumavam ir para poder se suicidar. Nós falamos, vamos lá então, vamos fazer uma intercessão nesse lugar. E aí nós nos dividimos na ponte. E começamos ali a orar e começamos a clamar pela vida desses jovens, pelos jovens de Hong Kong. Só nesse tempo que nós estávamos, gente, nessa ponte, 8 jovens tentaram se suicidar. 8. É algo assim assustador. A gente não acreditou nisso. E aí, eles estavam entrando em período de férias da escola, tá vendo que eles estão de uniforme? Eles adoram o esporte. E eu virou e falou assim, então vamos fazer uma coisa? Vamos sair para jogar com eles. E aí a gente bota a camisa do Brasil, eles veem o mapa, reconhecem, e ali era o mapa do Brasil, escrito várias coisas em inglês, como amor, união, paz, salvação, tudo em inglês. E eles, primeira coisa que eles perguntavam era se a gente jogava futebol ou sambava. Era a primeira coisa que eles perguntavam para a gente. E nós fomos para esse dia para jogar basquete, jogar futebol com esses jovens. E a gente teve a oportunidade de compartilhar também do evangelho com muitos jovens. Esses 2 jovens aceitaram tirar foto com a gente. Eles saíram da escola e foram jogar basquete, nós jogamos com eles. E esses 2 jovens conheceram, para a glória de Deus, Jesus. E o pessoal da igreja local também estava ali com a gente e receberam esses jovens depois para ajudá-los na caminhada. Pode passar. Esse dia aí também foi sobrenatural. Essa aí é a equipe olímpica da China. Eles são atletas profissionais da China. Eles não treinam na China, eles treinam em Hong Kong. E nós fomos no Comitê Olímpico da China, nós conseguimos entrar. Nós tínhamos essa possibilidade, nós começamos a orar, e pedir ao Senhor, Senhor, abre as portas desse lugar, a gente precisa entrar nesse lugar. E são atletas profissionais de ponta. Alguns vieram para as Olimpíadas, alguns deles vieram para as Olimpíadas aqui no Brasil. E esse jovem que está com o joelho imobilizado, ele começou a chorar quando a gente começou a compartilhar do Evangelho. A gente fez uma dinâmica que a gente ia cortando a folha e iam falando do Evangelho e no final formava essa cruz. E esse jovem ele chorava de soluçar porque ele não ia mais poder competir nos Jogos Olímpicos, porque ele tinha sofrido uma fratura. E ele virou e falou assim, eu não tinha mais esperança, mas depois de hoje, eu sei que a esperança que eu tenho ela é viva. Meus amigos, a gente compartilhou com todo mundo. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus fez no coração dessas pessoas, mas eu te garanto que o coração desse jovem ele foi muito tocado. Muito tocado. E até hoje a gente tem contato com ele através das redes sociais. Tá? Ele está na igreja hoje do Yang, que é uma das igrejas que acolheu a gente lá, e tem caminhado, já melhorou, vai competir agora nas próximas Olimpíadas agora. Então isso aqui foi um presente de Deus, levando a gente em pessoas de todas as classes, de todas as funções e vivências lá na China. Pode passar.
Aqui é na Mongólia, país de extrema pobreza, país muito humilde. Mongólia é considerada a capital mais... Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia, a capital mais poluída do mundo, onde a energia lá ainda é carvão. Então a gente fica todo cheio de pó preto. Quando vai lavar a roupa, tudo fica a água toda preta, porque a energia lá ainda é a carvão. Então a poluição é muito extrema, muita gente morre lá por causa disso. E nós, como estrangeiros na Mongólia, nós não podemos pregar o evangelho. Lá o evangelho ele já não existe mais perseguição, apesar das igrejas ainda serem subterrâneas, mas nós não podemos compartilhar porque eles não liberam visto religioso. E a estratégia que a gente achou foi plantar batata. É uma comunidade muito pobre e eles sobrevivem da batata, do plantio de batata. Falei, então como que a gente vai fazer? Ninguém nunca plantou batata na vida. E daí a gente foi procurar alguém para ensinar a gente a plantar batata, e a gente ia de casa em casa e oferecia o plantio de batata. E, além de ser fonte de subsistência para essa família, a gente tinha a oportunidade de nos relacionarmos com ele e poder compartilhar o evangelho. Foi uma experiência assim incrível, esse trabalho de plantio de batata lá na Mongólia. Pode passar. Esse aqui foi com crianças também muito pobres, todas elas eram órfãs, tá? Elas vivem com tutores, com pessoas que ganham um pouquinho de dinheiro do governo para cuidar dessas crianças. A grande maioria dessas crianças tem histórico de abuso sexual pelos seus tutores, mas ainda é um país em que ainda não existe lei vigente de proteção à criança. E quando a gente foi chamado para fazer essa festa, eles disseram para a gente, vocês não podem falar de Jesus, vocês não podem compartilhar do evangelho, porque é proibido, estrangeiros, senão vocês vão ser deportados. Porque vão ter gente aqui tirando foto e podem divulgar essas fotos e vocês podem ser extraditados do país, vocês podem ser mandados embora. Eu virei, e se eu me vestir de palhaço? Aí ele virou e falou, aí, o que é palhaço? E para explicar para o mongol o que era um palhaço. E aí eu pesquisei lá na internet a foto de um palhaço, eles entenderam o que era e arrumaram a roupa para mim. E aí eu me vesti ali de palhaço e teve a festa das crianças e eu pude compartilhar na cara e na coragem sobre o Evangelho de Jesus com essas crianças. Eu conversei um pouco com elas, falei um pouquinho, expliquei como era a salvação e tudo mais. Eles oraram juntos, eu falando inglês e a mongol traduzindo. É uma língua muito difícil, considerada o terceiro dialeto mais difícil do mundo, a língua deles. Mas foi um tempo maravilhoso. E a última... Pode passar. Essa eu deixei por último porque é justamente sobre isso que a gente estava falando. Essa menina que está aqui de óculos, da esquerda, a última menina, ela é uma mongol, ela conheceu Jesus na capital. Essa cidade é de Bayarhangor, ela fica 18 horas da capital, nós viajamos 18 horas num ônibusinho, deserto adentro, para essa cidade. Essa menina fez a escola missionária. Na cidade dela, de 10 mil pessoas, não havia nenhuma igreja, nenhum cristão. E Deus falou por ela que ela era para voltar para a cidade dela e abrir uma igreja. Então, essa menina ela era missionária, ela era pastora, ela conduzia as mulheres, conduzia os homens, ela fazia tudo dentro da igreja. 18 anos. E aí nós estávamos fazendo uma visita na base de lá e compartilharam com a gente se a gente não podia ir para poder apoiar esse trabalho nessa cidade. Chegamos lá, a igreja é esse quartinho, são 10 mil pessoas e esses são os cristãos da cidade. Eu acho que com mais tempo de convertido aí deveria ter um mês. Porque a igreja era muito nova e a igreja era muito recente. Eles tinham acabado de conhecer, estavam começando, iniciando a caminhar na fé. A gente fez um trabalho de discipulado com eles aí durante quase um mês e fizemos muito evangelismo na cidade. E muitas pessoas se converteram e foi uma bênção. Então, meus amigos, eu trouxe essas fotos para encorajar a gente. Que não necessário Deus vai te levar lá para a Mongólia, não necessariamente Deus vai te levar para a China, mas Deus te trouxe aqui em Uberlândia, Deus te trouxe aqui no Caraíba, Deus te trouxe no Shopping Park, Deus te trouxe no Jardim Célia, Deus te trouxe no Dom Almir, Deus te trouxe em vários bairros aqui de Uberlândia. E eu desafio a você orar e a você se comprometer com Ele, que te chamou, que te designou, para que você compartilhe o Evangelho de Deus.
O futuro da Uberlândia, o futuro do Brasil, não está na mão do Bolsonaro, não está na mão de governo, não está na mão deles. O futuro do Brasil está quando o povo se humilhar, quando o povo declarar, quando o povo orar, quando o povo, a Igreja de Cristo, se unir num grande clamor, como nós fizemos aqui hoje pela Coreia do Norte. E aí nós vamos ver a transformação. Porque aonde chega evangelho, chega a transformação. Não tem como chegar evangelho e não haver transformação. Não tem como chegar evangelho nessa cidade pacata de 10 mil pessoas e não ver a transformação do que Deus está fazendo hoje, quando a gente conversa com essa menina e vê que a igreja hoje, eu não sei nem falar se é multiplicou, triplicou, quadruplicou. Pela graça de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos ter no nosso coração o ID de Jesus Cristo. Que a gente possa ir e compartilhar do Evangelho de Cristo. Porque não foi outorgado, não nos foi designado. Não é uma opção, é um mandamento. E que a gente possa começar isso dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família, os nossos próprios filhos, os nossos próprios entes queridos. E aí a gente indo para o trabalho, a gente indo para a universidade, a gente indo para onde quer que a gente vá, que a gente leve essa mensagem, que é a mensagem de fé, a mensagem que salva, que cura, que liberta, que transforma. Isso que nós temos, que aconteceu com a nossa vida. Que não sejamos egoístas ao ponto de querermos isso só para a gente, mas que a gente possa compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus a todo povo, a toda língua, a toda nação, porque é isso que Ele nos manda. E no grande dia estaremos todos num só louvor, numa só canção, adorando aquele que é único, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque é isso, é para isso que nós estamos aqui. É para louvor da glória dele. Nada nesse lugar, nada aponta para a gente. Tudo aponta para quem é ele. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós somos a grande comissão de Cristo. E que essas fotos, e que esses vídeos, e tudo que foi falado aqui sobre a Coreia do Norte, que isso seja semente, desperte isso no nosso coração, para que a gente saia da nossa comodidade. Eu falo para mim também, apesar de estar na estrada, é cansativo, as lutas vêm, tem o dia mal. Hoje, antes de vir para cá, minha esposa foi para o hospital. Eu falei assim, Jesus, eu falei assim, eu vou, porque eu sei que você está cuidando dos meus. Então eu estou indo para fazer aquilo que o Senhor me chamou. E eu saio daqui com o coração grato, com a certeza de que ela está sendo cuidada lá. Com a certeza de que eu estou sendo cuidado e estou junto com os meus irmãos aqui. E eu acho que eu queria fechar essa mensagem de hoje justamente com isso. Lá em Mateus 28:20, ele termina assim. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estou convosco. Ele está com a gente todos os dias. E lá em Mateus 1:23, ele começa assim. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então ele começa o evangelho dizendo que ele está conosco e termina dizendo que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Meus irmãos, ele está conosco. Não é na minha força, não é na sua força, mas é na autoridade que nos foi dado na cruz. É na autoridade do nome dele e que a gente vai levar as boas novas para o perdido, para o não alcançado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tá vendo como é que nós estamos parecidos? Ó? Quase igual. Aleluia. Benção, Bruno. Amém. O Bruno deixou muito claro que talvez você não vai precisar ir para a Mongólia. Talvez você não vai precisar ir para a China, para Hong Kong. Talvez você não vai precisar nem sair de Uberlândia. Mas isso não faz com que você deixe de ser um missionário. E às vezes coisas simples, sabe, queridos? Eu fico pensando que para exercer esse nosso chamado, para exercer esse ID, é pouca coisa que a gente precisa. A gente precisa só crer e obedecer. Talvez você nunca vai para um país asiático, mas aquela pessoa que trabalha com você, que se você abrir a sua boca para falar de Jesus para ela, aquela pessoa pode ser a pessoa que vai para a Mongólia e vai
sabe, ser usado de uma forma maravilhosa por Deus lá naquele lugar. Você nem saiu daqui, mas foi porque você obedeceu ao chamado de Deus, você compartilhou com aquela pessoa a respeito do amor de Deus. E você não vai, mas ela vai. Então, muitas vezes, na nossa obediência é que as pessoas vão alcançar um punhado de povos não alcançados, porque nós tivemos o privilégio de compartilhar com eles a respeito do amor de Deus. Então, é isso que é ser missionário. O missionário não é ter um passaporte cheio de carinhos. O missionário é tão somente aquele disposto a obedecer. Amém? E eu queria chamar os obedientes para ficarem em pé nesse momento. Os obedientes ficarem de pé. Os dispostos a cumprir o papel de missionários, mesmo se não precisar sair da onde estamos, mesmo que não precise tirar um passaporte, mas nós podemos ser missionários no lugar onde Deus tem nos colocado. Amém, queridos? Aleluia. Pai, muito obrigado por essas mensagens, obrigado por esse tempo, obrigado, Pai, por nós podermos ouvir um pouco sobre a igreja perseguida. Obrigado, Deus, porque a gente pôde ver tantas estatísticas a respeito do que está acontecendo no mundo. E são estatísticas tristes, ó Pai, porque a gente ouvi que no momento onde o grupo estava numa ponte, 8 adolescentes e jovens tentaram cometer suicídio. Pai, isso entristece o nosso coração. Porque essa é a realidade de um lugar. E a gente fica imaginando, se a gente somar todos os lugares na face dessa terra, a quantidade de jovens, de adolescentes, Pai, que tem tentado tirar as suas próprias vidas porque a esperança acabou. Porque, ó Deus, eles não conseguem mais ver motivos e nem propósito para continuarem vivos. E isso, ó Deus, nos entristece, porque temos compartilhado como família de Deus a respeito do amor que traz vida. E, no entanto, tantas pessoas têm desistido da vida e buscado a morte. Pai, que a gente possa acordar quanto a isso. Que a gente possa entender, ó Deus, o nosso chamado, para que essas pessoas escutem a respeito do teu amor antes de pensar em perder as suas próprias vidas. E é esse amor que vai transformá-las, ó Pai, que vai transformá-las. É esse amor que vai fazer a diferença. E nós somos, Pai, emissários, nós somos missionários, nós somos portadores desse amor maravilhoso do Senhor. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, não permita que as nossas bocas fiquem fechadas. Não permite que os nossos corações fiquem insensíveis quanto a tudo que está acontecendo à nossa volta. Mas nos dê ousadia, Pai. Ousadia para compartilhar, para falar, para que um dia muitas dessas igrejas perseguidas possam reverter essa situação. Que os países onde, ó Deus, os governantes têm sido ditadores, essas situações possam mudar. E vão mudar, ó Deus, a partir do momento que nós, como igreja, nos colocarmos na brecha em oração, em disposição de agir, em disposição de fazer, em disposição de obedecer ao Senhor. Por isso nós pedimos ao Pai, que cada um de nós possa entender esse chamado. E por menor que seja a nossa disposição geográfica de fazer alguma coisa, mas, ó Pai, aonde estivermos, nós podemos ser os agentes transformadores. E é isso que nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor possa operar essa maravilha em muitas pessoas através de nós. É isso que nós pedimos, Pai amado, no nome de Jesus.